sou o Carlos Trapp e esse é o canal Fé e Cidadania. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva e ative as notificações. Ontem foi o dia da Reforma Protestante, 505 anos. E também foi o dia da dona de casa. Datas importantes, mas eu, infelizmente, hoje não posso falar sobre isso por causa das eleições que aconteceram no domingo, que deixaram a gente perplexo e levando a pensar que país é esse. Porque nós perdemos excelentes oportunidades do fato de Bolsonaro ter eleito um Congresso altamente favorável a ele, todas as condições para ele fazer um bom governo, porque elegeu vários deputados federais, senadores do lado dele. Então, repito, perdemos uma excelente oportunidade de eleger o Bolsonaro para que ele pudesse fazer um bom governo por causa do Congresso que ele é favorável. Nós também perdemos por causa das pautas conservadoras, que o Lula certamente não vai defender. Nós também perdemos quanto à questão das escolas cívico-militares. Lula não tem interesse nisso, e nós sabemos que elas são importantes, questão da disciplina, do aprendizado, enfim, excelentes. Nós também vamos perder quanto à questão da paz no campo. Vocês lembram que no tempo do Lula, as invasões eram frequentes com MST, fazendo até outras coisas erradas, destruindo pesquisas, destruindo plantações. Então, isso vai voltar. O próprio Lula disse isso na propaganda eleitoral, no debate da sexta-feira à noite na Globo. Nós vamos perder também quanto à questão da redução da criminalidade, que provavelmente vai aumentar, porque no tempo do Lula, 56 mil pessoas morriam anualmente, e no governo Bolsonaro houve uma redução de 10 mil, ficando em torno de 45 mil pessoas assassinadas por ano. É um número ainda elevado, mas diminuiu, então é algo para ser comemorado, para ser lembrado. Nós perdemos também quanto à indicação de 2 ministros. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele poderia indicar esses 2 ministros conservadores, e nós sabemos que o Lula não vai indicar gente conservadora, então é algo preocupante. Então nós perdemos essa oportunidade. E nós perdemos também quanto à questão de gastos bilionários com propaganda eleitoral, que a Globo, que favoreceu o Lula, deve novamente receber. Nós sabemos quanto a Globo levava no governo do Lula. Então, perdas que nós tivemos. Até a questão da concessão da Globo, porque a Globo tem pendências quanto ao fisco. E com o Lula isso deve ser resolvido facilmente. Com Bolsonaro a Globo poderia até ter a concessão cassada. Então, várias perdas. Agora eu quero chamar a atenção quanto à questão da eleição, que foi algo viciado. A eleição foi viciada por causa da atuação da Globo, da censura. O Brasil Paralelo, a Jovem Pan foram censurados, outros pessoas que tinham canais na internet, que foram desmonetizados, e nas redes sociais várias palavras até não poderiam ser usadas, que ser censuradas, podadas. Inclusive o transporte que foi disponibilizado para levar eleitores teve em vista favorecer o Lula. Então várias coisas aconteceram que viciaram a eleição. Eu quero ainda destacar, e com tristeza, a hipocrisia do Lula. O Lula, no tempo da eleição, se faz de santo que ele não é. Dizer que é contra aborto. Ele explicitamente defendeu o aborto, e aí vem o STE e proíbe falar que Lula é a favor do aborto. Várias outras censuras. O Zema foi censurado, outros políticos, empresários por causa de comentário no Zap, como se isso fosse algo grave. Todo mundo comenta, todo mundo fala alguma coisa, e aí esses foram prejudicados, foram censurados. Como que pode uma coisa dessas? Então, que país é esse? Mas eu quero ainda chamar a atenção
No último vídeo, se não me engano, eu até falei um pouco sobre a denominação. Eu sou batista. Que alguns líderes se manifestaram, mas foi uma manifestação, obviamente que teve o seu valor, mas ficou a desejar, porque a denominação e outras denominações deviam ter se reunido e perguntado o seguinte: qual é o desafio que se nos apresenta com essa eleição? E eles deviam ter discutido isso, deviam ter feito um documento e falado sobre a questão da eleição, da importância, dos valores envolvidos. Enfim, os crentes, as igrejas precisam se envolver mais com isso, precisam se preocupar, não ficar alienados. Então, as igrejas precisam se ocupar com essa questão, a importância das eleições. A importância. Qual é o desafio que elas apresentam? E apresentar direções, o norte. Não deve deixar o povo desorientado, à mercê da sua própria sorte, ou do seu próprio pensamento, melhor dizendo. Então, é muita coisa boa que as denominações, as igrejas podem fazer. E assim, visando o bem-estar do nosso país. Eu fico realmente muito triste e ainda quero destacar que nós temos uma memória curta. Lembram dos governos de Lula e Dilma? Dilma até foi caçada. Quantas coisas erradas aconteceram, quanta corrupção, e nós esquecemos disso. E nós colocamos alguém na presidência que já estava atrás das grades, que se torna, com a eleição, o supremo comandante do Exército Brasileiro. Como assim? Que país é esse? Que país é esse? E a imprensa, em grande parte, se conformando com isso, tendo alguém que é um ex-presidiário. E aí não querem nem que a gente fale sobre isso. Então, vou dizer, alguém que estava atrás das grades. E o seu grupo lá de governo, mais 19 pessoas presas. Que é isso, gente? Que país é esse? Que escolha nós fizemos? Será que nós esquecemos dessas falcatruas todas? Colocamos a raposa para cuidar do galinheiro? Será que isso vai funcionar? Já disse que isso não vai funcionar. Lembrando de Provérbios 9:12, que diz assim: se és sábio, para ti mesmo és, se és escarnecedor, tu só o suportarás. Nós vamos sofrer as consequências dessa escolha, que foi desastrosa. Então, é uma pena. Eu não gostaria de fazer essas colocações aqui negativas, desastrosas, mas eu tenho que fazer isso. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer uma oposição ferrenha ao mal. E peço até que o Lula se converta. Senão, a gente vai ter que continuar lutando, combatendo esses males, porque de cristão, Lula, não sei onde tem algo, porque até se manifestou contra a expressão sob a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição, e agora se apresenta como um santo, e ainda critica a questão do envolvimento da religião. Claro, o poder público ele tem que ser orientado, tem que ter influência da igreja cristã. Os valores do cristianismo devem permear as ações do governo. E o Lula, ele é contra isso, ele não quer saber disso. E assim, muitos setores até do mundo cristão, dito cristão, também é contra isso. É contra porque não quer os valores do cristianismo dentro das ações do poder público. Então, se manifestam contra. Tá, mas eu quero enfatizar, repetir alguma coisa aqui. Peço para que as igrejas se ocupem com isso, orientem a população, porque se nós deixarmos isso à mercê de cada um, nós vamos colher coisas nocivas, nós vamos sofrer as consequências. Lamento ter que dizer isso. Então, que Deus nos ajude. Para terminar, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações, como eu disse já no início, e que você possa também compartilhar o vídeo, para que você possa comentar e fazer com que ele alcance mais pessoas.
Que Deus nos ajude, Deus nos ajude. Em nome de Jesus eu peço isso e te agradeço pela audição, por ter visto o vídeo. Obrigado.